O eco do motor extinguiu-se e, com ele, a derradeira esperança de uma criança. Carla não olhou para trás. Deixou Diogo, de apenas 5 anos, no meio de um vale solitário, um lugar imenso e silencioso, rodeado pelas encostas íngremes e socalcos do Val do Douro. O vento levantou a poeira da estrada de terra batida enquanto o menino corria desesperadamente atrás do carro, gritando o nome dela até a voz se transformar num sussurro rouco e inaudível. Os seus pés descalços, pequenos e frágeis, enchiam-se de feridas a cada passo sobre as pedras afiadas, mas nenhum dos seus gritos a fez parar o automóvel. Quando o ruído do motor desapareceu por completo, engolido pela distância e pela imensidão da paisagem, restou apenas o som do seu próprio choro, um soluço cortante que ecoava na quietude opressiva do vale. O sol caía com uma crueldade implacável, queimando a sua pele clara e cobrindo de lágrimas o seu rosto sujo de pó. Diogo abraçou o próprio peito, numa busca instintiva pelo calor de um abraço que já não tinha. Mamã, por que é que te foste embora? Murmurou para o céu azul e infinito, recordando a sua verdadeira mãe, aquela que um dia lhe ensinara a fazer remédios com flores do campo, mas que já não estava ali. O homem que a substituíra, o seu pai, morrera também, sem poder protegê-lo da frieza do mundo. O vale começava a escurecer à medida que o sol se punha no horizonte, e as sombras das colinas alongavam-se como dedos gigantes que o envolviam. Diogo caminhava sem rumo, guiado apenas pelo som longínquo da água a correr. Tropeçou, caiu, levantou-se. Cada passo era uma agonia. Tinha fome, frio e um medo que lhe paralisava os ossos. Foi então que viu, ao longe, um fio de fumo a subir para o céu, um fio de vida tênue contra a imensidão da natureza. Correu naquela direção com o coração a acelerar no peito, uma mistura de pânico e esperança. Por entre as árvores, descobriu uma velha casa de aldeia em ruínas, coberta de folhas secas e envolta num silêncio profundo. Bateu à porta de madeira gasta com as suas mãozinhas sujas. Ninguém respondeu. Bateu de novo, com mais força. Então, do interior, ouviu-se uma voz frágil, trêmula, quase celestial. Quem anda aí? Diogo não sabia que, por trás daquela porta, vivia a Senhora Maria, uma idosa doente e esquecida pelo seu próprio filho. Naquela noite, o destino uniria duas almas destroçadas, e da sua dor nasceria um amor que parecia enviado por Deus. Num vale escondido no coração do Douro, onde os rios cantam entre as pedras e os socalcos parecem tocar o céu, um pequeno de 5 anos caminha, sem saber que o destino lhe preparara uma segunda oportunidade. O seu nome é Diogo, uma criança com a alma fraturada pela perda e pelo abandono. A sua mãe morreu demasiado cedo. O seu pai partiu ao encontro do descanso eterno e a sua madrasta, Carla, decidiu livrar-se dele, deixando-o sozinho no meio daquele silêncio imenso. A história que estás prestes a conhecer não fala de riquezas nem de poder. Fala de fé, de amor e de esperança, de um menino que, mesmo ferido e descalço, foi capaz de entregar ternura a quem já tinha perdido a esperança de viver. Porque, no mais profundo daquele vale, entre árvores, rios e solidão, Diogo encontrou uma pequena casa de aldeia em ruínas e, dentro dela, a Senhora Maria, uma idosa doente que também fora esquecida pelo seu próprio filho. O que começou como uma busca desesperada por refúgio transformou-se num laço eterno. Diogo, com a sua inocência, encontrou uma razão para ficar, e a Senhora Maria, com o seu coração cansado, descobriu que Deus ainda a ouvia. Esta história levar-te a chorar, a acreditar e a recordar que, por vezes, os anjos não têm asas, caminham descalços, com o rosto sujo e os olhos cheios de amor. Subscreve, deixa o teu gosto e comenta de que país nos acompanhas, porque o que estás prestes a viver não é apenas um conto, é uma prova de que o amor verdadeiro pode renascer mesmo entre as ruínas. O motor calou-se e o eco do seu rugido perdeu-se entre as encostas do Douro. Depois, veio o silêncio, um silêncio tão absoluto que até os pássaros se calaram. Carla abriu a porta do carro sem olhar para trás. O ar cheirava a terra úmida, a folhas recém-caídas, a despedida. Desce, Diogo, disse com uma voz firme, desprovida de qualquer emoção. O menino obedeceu, abraçando contra o peito um pedaço de tecido velho, a última recordação da sua mãe. Tinha 5 anos e os pés descalços. Quando tocou o chão, sentiu o frio do vale subir-lhe pelo corpo como uma sombra. A paisagem era infinita, colinas verdejantes, árvores imensas, um rio que brilhava ao longe como uma serpente de prata. O vento soprava com força, levantando o seu cabelo loiro e despenteando as memórias. Carla fechou a porta do carro. Diogo deu um passo na sua direção, mas o motor voltou a rugir. Mamãe Carla, espera, gritou com a voz embargada. Correu atrás do carro, tropeçando com as lágrimas a turvarem-lhe a visão. A poeira levantou-se e cobriu a sua figura pequena. Nenhum travão, nenhuma resposta. O carro desapareceu e o menino ficou sozinho, com o coração a bater tão rápido que doía. O sol ardia sobre a sua pele pálida. Olhou à sua volta,
procurando um caminho, uma sombra, uma voz. Nada. Apenas a respiração do vale e o zumbido dos insetos. O medo instalou-se no seu peito, mas não chorou de imediato. Primeiro, escutou. Sempre acreditara que a sua mãe o podia ouvir do céu, que os anjos levavam às suas palavras. Fechou os olhos. Mamã, estás a ver-me? Tenho medo, sussurrou. Então, chorou devagar, sem ruído, como quem teme incomodar o mundo. Recordou a sua casa, o cheiro a pão, o riso do seu pai, a voz doce que lhe cantava antes de dormir. Tudo se fora tão depressa. A sua mãe morrera numa manhã luminosa, deixando para trás um frasco com flores secas e uma promessa: aprende com as plantas, filho. Elas curam a dor. Depois, o seu pai, vencido pela tristeza, partira sem se despedir. Numa madrugada, o seu coração parou enquanto o sol mal despontava. Desde então, Carla mudou. A sua voz, antes doce com os outros, tornou-se fria como pedra. Não queria o menino, tolerava-o porque tinha de o fazer. Diogo caminhou alguns passos, cambaleante. O chão era áspero, cheio de pequenas pedras que lhe abriam feridas nos pés. Cada passo doía, mas o medo de ficar parado doía mais. Ao longe, um falcão cruzou o céu e a sua sombra passou sobre ele como uma bênção. Parou um momento para olhar as nuvens. Pareceram-lhe montanhas de algodão a flutuar sobre um mar invisível. Se Deus me ouve, que me ajude a encontrar uma casa, disse. Continuou a caminhar. O sol começou a cair e o vale tornou-se dourado. As árvores projetavam sombras longas e um cheiro a água chegou-lhe do leste. O rumor do rio guiou-o. Correu até encontrar um riacho transparente. Bebeu com as mãos a água fria que lhe cortava a garganta e limpava o rosto. Sorriu por um instante, agradecido. Viu o seu reflexo, um menino de olhos verdes, sujo de pó e lágrimas. Não vou morrer aqui, prometeu a si mesmo. Passou a noite debaixo de uma árvore. O céu imenso encheu-se de estrelas. O vento embalava os ramos como uma canção antiga. Diogo fechou os olhos e falou baixinho: toma conta de mim, mamã. Eu vou ser corajoso, prometo. O sono chegou lentamente, misturado com o canto dos grilos e o murmúrio da água. Ao amanhecer, um nevoeiro cobria o vale como um manto branco. O menino levantou-se, a tremer. O estômago roncava. Olhou à sua volta e notou algo estranho. Uma coluna de fumo subia por entre as árvores, fina e reta, como se o céu respirasse. Esfregou os olhos e sorriu. Alguém vive ali, pensou. Ganhou fôlego e começou a caminhar. O caminho foi longo. Os ramos arranhavam-lhe os braços, os insetos seguiam-no, mas a esperança empurrava-o. A cada passo, sentia que algo, talvez a sua mãe, talvez Deus, o guiava. Os raios de sol atravessavam o nevoeiro e desenhavam caminhos de luz. O fumo tornava-se mais nítido. O coração de Diogo batia com força. Finalmente, por entre as árvores, avistou-a. Uma casa de aldeia velha, feita de troncos escuros e com o telhado torto. Uma parede estava afundada e as janelas cobertas de pó. Havia um silêncio profundo, quebrado apenas pelo crepitar de um fogo muito fraco. Diogo aproximou-se devagar. Bateu na porta com os nós dos dedos. Nada. Bateu de novo, mais forte. Então, do interior, ouviu-se um gemido leve, como o suspiro do tempo. Quem? Quem anda aí? Perguntou uma voz trêmula. O menino deu um passo atrás, assustado, mas a voz continuou, mais suave: se és o anjo que Deus me prometeu, entra. Diogo não compreendeu aquelas palavras, mas algo no seu coração reconheceu-as. Empurrou a porta. O ar da casa cheirava a fumo, a ervas e a solidão. Ali, sobre uma cama de madeira, uma mulher idosa olhava-o com olhos cansados. Era a Senhora Maria. A vida de ambos estava prestes a mudar. Diogo empurrou lentamente a porta. O som da madeira velha rangeu como se a casa despertasse de um sono longo. Um ar úmido e denso saiu de dentro, misturado com cheiro a fumo, folhas secas e remédios velhos. A luz que entrava de fora desenhou o contorno do menino no chão de terra batida. Avançou com passos pequenos, trêmulos, até que viu uma figura deitada numa cama improvisada junto ao fogo. Era uma mulher muito magra, de cabelo grisalho e rosto pálido, coberta com uma manta esfarrapada. A sua respiração era curta, entrecortada, como se cada inspiração pesasse demasiado. Quem és tu? Perguntou ela com uma voz quebrada pelo tempo. Diogo não soube o que dizer. Ficou de pé, com as mãos pendentes, a morder o lábio. Eu. Tenho fome, sussurrou finalmente.
A senhora Maria observou-o com os olhos entreabertos. Quantos anos tens? Perguntou. 5, respondeu ele, baixando o olhar. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas se ouvia o crepitar do fogo e o assobio do vento a infiltrar-se pelas frestas das paredes. A idosa tentou incorporar-se, mas faltaram-lhe as forças. Diogo correu para a amparar, por reflexo. As suas mãos pequenas tremiam, mas o seu gesto foi tão natural que a mulher ficou a olhá-lo em silêncio. Tens as mãos frias, disse ela. Estive lá fora, respondeu Diogo com timidez. Não tenho casa. A senhora Maria suspirou, baixou a vista para o chão e depois apontou para uma cadeira partida. Senta-te. Há um pouco de pão ali. Embora esteja duro. O menino obedeceu. Encontrou um cesto com migalhas velhas, partiu-as em pedaços e comeu devagar, com gratidão. Não se lembrava da última vez que provara alguma coisa. A idosa observava-o sem dizer nada, com uma mistura de tristeza e ternura. E os teus pais? Perguntou depois. Diogo parou. Baixou a cabeça. A minha mãe morreu, disse em voz baixa. O meu pai também. E quem te deixou aqui? A minha madrasta. Disse que íamos passear. Depois, foi-se embora. As lágrimas escorreram-lhe sem permissão. A senhora Maria sentiu um nó na garganta. Passara muitos anos sozinha, esquecida pelo filho que uma vez prometera cuidar dela. A dor do menino era a mesma que a sua, refletida noutro corpo. Fechou os olhos e murmurou, às vezes, as pessoas esquecem-se de amar, filho, mas Deus nunca se esquece. O fogo crepitou como se respondesse às suas palavras. Diogo levantou a vista e observou-a. O seu rosto enrugado, as suas mãos trêmulas, o tremor da sua respiração. Tudo nela lhe recordou a sua mãe doente nos últimos dias. Aproximou-se devagar. Dói-te alguma coisa? Perguntou. Tudo um pouco, respondeu a senhora Maria com um sorriso triste. Mas já não me resta quem cuide de mim. O menino procurou nas suas memórias. A sua mãe ensinara-lhe a reconhecer folhas e flores. Lembrou-se das plantas que cresciam perto do rio. Eu posso ajudar-te, disse com uma segurança que surpreendeu ambos. A senhora Maria olhou sem entender. Tu, tão pequeno. Sim. A minha mãe sabia curar com plantas. Eu posso procurar algumas. A idosa riu baixinho, um som suave, quase esquecido. És um menino corajoso, disse. Há muito tempo que ninguém me falava assim. Diogo levantou-se. Vou ao rio. Regresso em breve. Pegou numa lata vazia do chão e correu para a porta. A senhora Maria quis detê-lo, mas as suas palavras afogaram-se na tosse. Viu-o desaparecer por entre as árvores e, pela primeira vez em anos, sentiu medo de voltar a ficar sozinha. O menino desceu a colina a correr, encontrou o riacho, ajoelhou-se e encheu a lata com água límpida. Depois, procurou as ervas que a sua mãe lhe mostrara em tempos. Camomila, cidreira, folhas suaves de cor verde clara. Arrancou-as com cuidado. O seu coração batia rápido, não de medo, mas de esperança. Voltou à casa de aldeia com a respiração ofegante. A senhora Maria continuava acordada. Estou aqui, disse ele ao entrar. Isto vai ajudar-te. O menino colocou as ervas sobre uma pedra e triturou-as com outra, como vira a sua mãe fazer. Depois, deitou-as numa tigela com água quente e esperou. O aroma encheu o ar. Bebe um pouco, pediu-lhe. É bom para a dor. A senhora Maria pegou na tigela com mãos trêmulas, bebeu lentamente, olhando para o menino com olhos úmidos. Há anos que ninguém fazia algo por mim, sussurrou. Diogo sorriu. A minha mãe dizia que ajudar é como rezar, mas com as mãos. A idosa olhou, surpreendida pela pureza daquelas palavras. No seu interior, algo se acendeu. Aquela criatura abandonada fizera-a sentir-se viva outra vez. A tarde caiu. Lá fora, o vale tingiu-se de tons laranja e o fumo da chaminé subiu reto para o céu, como um sinal de vida. Diogo e a senhora Maria comeram o pouco pão que restava. Depois, ele aninhou-se junto ao fogo com a manta velha que ela lhe ofereceu. Antes de fechar os olhos, o menino murmurou, não te preocupes, avózinha, amanhã vou buscar-te mais plantas. A senhora Maria não respondeu, observou-o dormir e uma lágrima rolou pela sua face. Obrigada, meu Deus, sussurrou. Pensei que morreria sozinha, mas enviaste-me um anjo com os pés descalços. O vento bateu suavemente nas paredes, como se o vale aprovasse aquele encontro. Lá fora, entre as colinas, a lua assomou, lenta e luminosa,
protegendo a pequena casa onde duas almas esquecidas começaram a curar-se juntas. A manhã chegou envolta no ar frio, e o fumo da chaminé formava figuras sobre o telhado da casa de aldeia. Diogo despertou antes do amanhecer com o corpo dormente, mas o coração cheio de propósito. Levantou-se sem fazer ruído, ainda coberto pela manta que a senhora Maria lhe dera na noite anterior. Lá fora, o vale respirava nevoeiro e as gotas de orvalho caíam das folhas como minúsculas lágrimas do céu. Aproximou-se do rio com a mesma lata velha que usara no dia anterior. A água estava gelada, mas ele segurou-a com cuidado, enchendo-a até à borda. O seu reflexo tremia na superfície, mostrando um menino pequeno, com olhos grandes, olheiras e uma ternura que desafiava o abandono. Enquanto regressava, pensou na sua mãe. Recordou a sua voz suave: "Nunca deixes de fazer o bem, mesmo que ninguém veja." Diogo sorriu. Talvez a sua mãe o estivesse a ver agora, de alguma estrela. A senhora Maria ainda dormia quando ele entrou. Tossia de vez em quando, com um fio de voz que mal se sustinha. O menino colocou a água junto ao fogo e começou a arrumar o lugar. Juntou a lenha, limpou o chão de terra, varreu com um ramo. Cada pequeno gesto devolvia ao sítio um pouco de vida. Quando a senhora Maria abriu os olhos, viu um canto diferente, mais claro, mais quente, mais vivo. "O que fazes, filho?" perguntou com voz rouca. "A arranjar um pouco", respondeu ele, encolhendo os ombros. A idosa olhou por um longo tempo. Não se lembrava da última vez que alguém se movera naquela casa sem esperar nada em troca. "És igual aos meninos de antigamente", murmurou, "os que ajudavam sem que lhes pedissem." Diogo sorriu apenas. "A minha mãe dizia que, se uma pessoa ajuda, Deus ajuda também." A senhora Maria quis levantar-se, mas a dor deteve-a. O menino correu a ampará-la, colocando-lhe uma almofada atrás das costas. Depois, pegou nas ervas que recolhera e preparou uma infusão. O vapor encheu a sala com um aroma suave. "Toma, avózinha. Hoje vais sentir-te melhor", disse, oferecendo-lhe a chávena com as duas mãos. A idosa bebeu devagar, observando o pequeno com os olhos cheios de luz. Nas suas rugas, desenhou-se um sorriso que há anos não nascia. "Como pode ser que um menino tão pequeno saiba tanto da alma?", sussurrou. Diogo não entendeu por completo, mas o seu coração sim. Sentou-se junto à cama, apoiando a cabeça nos joelhos da idosa. Ela passou os seus dedos ossudos pelo cabelo loiro do menino, e o gesto foi tão natural que ambos ficaram em silêncio, a respirar juntos. O dia avançou entre pequenas tarefas. Diogo saiu para procurar frutos e voltou com umas amoras silvestres. Sujou as mãos, riu-se quando um pássaro o seguiu, e a senhora Maria, da porta, olhou-o com ternura. Era a primeira vez em muito tempo que via alegria dentro daquele vale. Ao meio-dia, partilharam as amoras e um pouco de pão. O menino falava sem parar. Contava sobre a sua mãe, sobre o cão que tivera, sobre como costumava dormir a olhar o céu pela janela. A senhora Maria ouvia-o com uma atenção que esquecera. Por vezes, fechava os olhos, não de sono, mas para gravar aquela voz na sua memória. "E tu, avózinha?", perguntou ele de repente. "Onde está o teu filho?" A senhora Maria baixou o olhar. "O meu filho", disse lentamente, "foi-se para a cidade. Prometeu voltar, mas nunca o fez. Talvez se tenha esquecido de mim." "Não creio que se tenha esquecido de ti", respondeu Diogo com inocência. "Às vezes, as pessoas demoram a regressar, mas regressam sempre." A idosa quis acreditar nele. Nas suas palavras, encontrou algo que não vinha da razão, mas da fé. Aquele menino falava como se tivesse nascido a saber consolar. Pegou-lhe na mão e apertou-a com força. "Se algum dia ele regressar, quero que te veja. Quero que saiba que o menino sozinho veio ensinar-me a não me render." Pela tarde, o vento soprou com força. Os ramos batiam no telhado e o céu cobriu-se de nuvens. Diogo acendeu o fogo, repetindo os movimentos que vira o seu pai fazer. Madeira seca, faíscas, paciência. Quando a chama cresceu, olhou para a senhora Maria e sorriu. "Vês? Nem tudo o que está partido se apaga." Ela observou-o e, por um momento, acreditou ver naquele menino o seu próprio filho quando era pequeno e lhe trazia flores do campo. "Deus pôs-te aqui", disse com voz firme. "Já não tenho dúvidas." Naquela noite, jantaram o pouco que restava. O vento cantava lá fora e a casa rangia, mas dentro havia paz. Diogo adormeceu junto ao fogo, com as mãos sujas e o coração limpo. A senhora Maria ficou acordada um bocado, observando o brilho que lhe iluminava o rosto. "Obrigada, senhor", murmurou. "Se eu morrer amanhã, morrerei acompanhada." Mas não morreu, porque no dia seguinte,
quando a primeira luz do amanhecer lhe tocou o rosto, sentiu algo novo, uma razão para continuar a respirar. O vale já não estava em silêncio. Daquela casa de aldeia esquecida, ouvia sorriso de uma criança. O amanhecer chegou com o canto suave dos pássaros e um aroma à erva fresca que entrava pelas frestas da casa. Diogo abriu os olhos lentamente e viu como o sol se filtrava em pequenos raios dourados sobre o chão de terra. Incorporou-se devagar, esticando os braços, e olhou para a Senhora Maria a dormir. A sua respiração era mais tranquila, menos forçada que nos dias anteriores. O menino sorriu, sentiu que algo nela começava a melhorar e que talvez, só talvez, Deus o tivesse posto ali por uma razão. Saiu para o vale. O ar frio avermelhou-lhe as bochechas, mas a paisagem era tão bonita que se esqueceu da fome. O rio murmurava perto e as árvores lançavam sombras longas sobre a erva úmida. Diogo caminhou até à água e agachou-se para lavar o rosto. Olhou-se no reflexo. O seu cabelo loiro estava cheio de folhas e os seus olhos verdes, embora cansados, brilhavam com uma determinação nova. Hoje, a avózinha vai sorrir, disse para si mesmo. Recolheu ramos secos, flores e folhas. Recordava cada palavra da sua mãe quando preparava remédios: as plantas falam contigo se aprenderes a ouvi-las. Encontrou camomila, erva cidreira e umas raízes que cheiravam a menta. Guardou-as com cuidado na camisa e regressou à casa. A Senhora Maria estava acordada, sentada na cama a olhar pela janela. Levantaste-te cedo, disse com voz suave. Fui buscar ervas, avózinha. Hoje vou preparar-te algo para já não tossires. Ela olhou surpreendida. És tão pequeno e falas como se tivesses 100 anos. A minha mãe ensinou-me, respondeu Diogo, sorrindo enquanto arrumava as plantas numa mesa velha. Dizia que a terra tem remédios para tudo, menos para a falta de amor. A Senhora Maria fechou os olhos. Aquela frase atravessou-a como uma verdade esquecida. O menino começou a triturar as folhas com uma pedra e misturou-as com água quente. O aroma encheu o ar de frescura. Enquanto ele trabalhava, a idosa observava-o com ternura. Não era apenas um menino, era uma pequena faísca de vida, um anjo disfarçado de abandono. Vem, bebe isto, disse ele, oferecendo-lhe uma tigela. A Senhora Maria deu um gole e suspirou. Sabe a esperança, murmurou. É que é isso, respondeu Diogo. Esperança com camomila. Ambos riram. Pela primeira vez, a casa encheu-se de algo que não era dor nem silêncio, era alegria. Depois, Diogo saiu para procurar frutos. Encontrou uns figos da Índia e um par de figos selvagens. Regressou a correr, com as mãos cheias, e colocou-os sobre um prato velho. Olha, avózinha, pequeno almoço de reis. E eu sem coroa, brincou ela. Eu faço tuma. O menino pegou nos ramos e flores secas, entrançou-os e colocou-os com cuidado sobre a cabeça dela. Pronto, Sua Majestade. A Senhora Maria riu tanto que lhe doeram as bochechas. Há anos que ninguém me fazia sentir importante, disse com a voz embargada. Agora já não estás sozinha, respondeu ele. Eu sou o teu guardião. Durante o dia, trabalharam juntos. Diogo varria, arrumava lenha, remendava um buraco no telhado com ramos. A Senhora Maria contava-lhe histórias antigas, de quando o vale tinha mais gente, das festas de São Miguel, do seu filho pequeno que costumava correr com flores nas mãos. Diogo ouvia com atenção, imaginando cada cena. Por que é que o teu filho não voltou? Perguntou em voz baixa. Ela suspirou. Às vezes, o orgulho pesa mais que o amor, filho, mas um dia vais entender. Eu não quero entender isso, disse o menino. Eu só quero que ninguém me deixe outra vez. A Senhora Maria sentiu um nó na garganta, abraçou-o com cuidado e o menino ficou quieto, como se aquele gesto reparasse algo partido dentro dele. Lá fora, o vento soprava suave e o vale parecia ouvir a sua promessa silenciosa. Ao entardecer, o céu tingiu-se de laranja e violeta. Diogo preparou outro chá e acendeu o fogo. A Senhora Maria descansava recostada, com o olhar fixo no crepitar das chamas. Avózinha, posso perguntar-te uma coisa, disse ele. Claro, filho. Tu achas que a minha mãe me vê do céu? Ela sorriu. Não só te vê, meu amor, como te guia. Talvez tenha sido ela a trazer-te até aqui. O menino ficou em silêncio. As lágrimas tremeram-lhe nos olhos, mas não de tristeza. Sentiu uma paz nova, como se finalmente entendesse que não estava sozinho. A noite caiu. O fogo iluminava os rostos de ambos. A Senhora Maria pegou na mão do menino. Quando chegaste, pensei que vinhas despedir-me da vida, mas agora creio que vieste para me lembrar como se vive. E tu ensinaste-me que uma casa não é um lugar, é alguém que te espera, respondeu Diogo.
O vento parou. Apenas o fogo continuava a falar. A senhora Maria fechou os olhos, sorrindo. Diogo observou-a e uma ideia atravessou-lhe a mente. Amanhã, iria mais longe, procurar mel e flores novas para os seus remédios. Queria vê-la sã, forte, a rir. E enquanto o menino sonhava em curar, o vale inteiro pareceu dormir também, guardando no seu coração a promessa de um amor que renascer entre ruínas. O amanhecer chegou envolto num ar suave que cheirava a erva molhada. A luz do sol filtrava-se pelas frestas do telhado e pintava a casa com brilhos dourados. Diogo despertou antes da senhora Maria, levantou-se com cuidado, cobriu o fogo com um pouco de lenha e saiu descalço para o vale. A erva úmida roçava-lhe nos tornozelos e as gotas de orvalho pareciam brilhar como pequenos diamantes. Caminhou até ao rio, lavou o rosto e olhou-se no reflexo. Os seus olhos verdes continuavam cansados, mas havia neles uma faísca nova, uma força que não sentia desde que a sua mãe morrera. Hoje, a avózinha vai sorrir, sussurrou e começou a recolher flores amarelas. Regressou com um punhado de pétalas e colocou-as sobre a mesa. A senhora Maria observou da cama. O que trazes aí, filho? Perguntou com um sorriso fraco. Flores. Cheiram bem e espantam os maus sonhos. A idosa acariciou as flores com ternura. Há muito tempo que ninguém me oferecia nada, disse. Então, vou oferecer-te algo todos os dias, respondeu Diogo, encolhendo os ombros. O aroma encheu o ar, misturando-se com o cheiro a lenha. Diogo preparou uma infusão com ervas enquanto a senhora Maria o via mover-se pela sala com a energia de quem não conhece o cansaço. O menino colocou a chávena nas suas mãos. Bebe devagar, avózinha, vai fazer-te bem. A senhora Maria bebeu um gole e fechou os olhos. Sabe a esperança, murmurou. É que é isso, respondeu ele. Esperança com camomila. Ambos riram. O som foi tão sincero que o vale pareceu responder com um murmúrio cálido. Diogo continuou a limpar, a varrer o chão com um ramo, a ordenar o pouco que tinham. A casa, que antes era escura e triste, começava a parecer um lar. És um pequeno milagre, disse a senhora Maria, olhando-o com ternura. Não, avózinha, tu és o milagre. Eu só vim para cuidar de ti. O dia avançou tranquilo. O menino saiu para o campo e voltou com frutos silvestres. Cortou uns ramos, reforçou o telhado e depois ajudou a idosa a sentar-se junto ao fogo. A senhora Maria respirava melhor e as suas bochechas voltavam a ter cor. Cada gesto do menino era como uma oração. Sabes, disse ela enquanto o via trabalhar. Quando chegaste, pensei que a morte te tinha mandado, mas agora sei que foi a vida. Diogo olhou-a sem entender por completo. A vida trouxe-te para que eu me lembrasse do que é o amor, acrescentou ela. O menino aproximou-se, pegou-lhe na mão e segurou-a entre as suas. Eu também aprendi contigo. Já não tenho medo. O vento soprou suave, movendo as cortinas velhas. Lá fora, o céu enchia-se de nuvens. De repente, um trovão quebrou o silêncio, seguido de um relâmpago. O vale inteiro tremeu. A senhora Maria sobressaltou-se. Não temas, disse Diogo. Vou tapar as frestas. Correu a buscar panos, colocou-os nas fendas e segurou a porta. A tempestade caiu com força. A chuva batia no telhado e o fogo vacilava. A senhora Maria rezava, mas a sua voz tremia. Diogo aproximou-se e abraçou-a. Calma, avózinha, já vai passar. O ruído do trovão foi substituído pelo som constante da água a cair. Dentro da casa, o fogo voltou a brilhar. A idosa acariciou o cabelo do menino. És mais corajoso que muitos homens, sussurrou. O meu pai dizia que o medo se vence quando se protege alguém, respondeu Diogo, olhando as chamas. Quando a tempestade terminou, todo o vale cheirava a terra nova. A senhora Maria levantou-se e pegou nos fios de lã velha. O que fazes? Perguntou o menino. Um cachecol para ti. O inverno aproxima-se e não quero que passes frio. Mas tu precisas mais dele. Ela sorriu. A mim, já me aquece o teu carinho. Diogo ajudou-a a segurar o fio, viu-a tricotar com paciência e, nas suas mãos enrugadas, descobriu uma beleza que o tempo não destruíra. Quando terminou, ela colocou o cachecol ao pescoço dele. Olha para ti, filho. Parece um anjinho. A sério? Perguntou, rindo. A sério, respondeu ela, beijando-lhe a testa. Naquela noite, jantaram um pouco de pão com frutos. O menino falava e ria, e a senhora Maria ouvia-o como se cada palavra fosse um remédio. Conta-me da tua mãe, pediu. Diogo olhou-a com doçura. Era boa.
Ensinou-me a falar com as flores, a curar com folhas e a não ter medo da vida. Então, ela vive em ti, disse a idosa. O fogo crepitava e a luz brincava nos seus rostos. Lá fora, a lua refletia-se no rio. Diogo recostou-se junto ao fogo, coberto com a manta que ela lhe tricotara. A vozinha, disse, sonolento, tu achas que a minha mãe me vê do céu? A senhora Maria acariciou-lhe o cabelo. Não só te vê, filho, como te guia. Talvez tenha sido ela a trazer-te até mim. O menino suspirou. Então, não estou sozinho. Nunca estiveste, respondeu ela. O silêncio encheu-se de paz. A idosa observou o pequeno adormecido e pensou no seu filho perdido. Talvez o destino lhe tivesse devolvido o menino para curar a sua culpa. Inclinou-se e beijou-lhe a testa. Obrigada, meu Deus, murmurou. Obrigada por este pequeno coração que veio resgatar-me. Lá fora, o vale respirava tranquilo, as estrelas cintilavam sobre as colinas e o vento, ao passar, parecia abençoar aquela casa onde duas almas destroçadas tinham encontrado a cura mais poderosa de todas, o amor. A manhã amanheceu cinzenta. Um vento áspero descia das colinas, arrastando o pó e o cheiro a folhas secas. Diogo abriu os olhos ao sentir um silêncio diferente. A senhora Maria não tossia como sempre, nem movia as mãos à procura do fogo. Estava quieta, tão quieta, que o menino sentiu um nó no estômago. Correu até ela, tocou-lhe com cuidado e notou que a sua pele estava mais fria do que o normal. A vozinha, sussurrou, a tremer. A senhora Maria abriu os olhos lentamente, com um esforço que parecia pesar-lhe. Só estou cansada, filho, não te assustes. Mas a sua voz era apenas um fio e a sua respiração suave e regular. Diogo acendeu o fogo com mãos desajeitadas. A sua mente, ainda infantil, tentava entender como podia aquecê-la, como podia devolver-lhe a força que parecia escapar-se. Pôs água a ferver e preparou as ervas que a sua mãe ensinara a usar quando alguém tinha febre. O cheiro a menta e camomila encheu o ar, misturado com o medo. A senhora Maria observava-o com uma ternura que doía. Não te preocupes, meu amor, sussurrou. Talvez Deus me esteja a chamar. Não digas isso, gritou Diogo com os olhos úmidos. Não te vais embora. Eu vou curar-te. O menino pegou-lhe na mão e apertou-a com força. A idosa sorriu debilmente. És igual à tua mãe, sempre a acreditar que o amor pode tudo. Pois pode, respondeu Diogo, limpando as lágrimas com a manga. Eu vou demonstrá-lo. O dia passou lento, coberto de nuvens. Diogo recusava-se a separar-se dela. Umedecia-lhe os lábios com água, colocava-lhe panos frios na testa, falava-lhe baixinho para que não tivesse medo. No seu íntimo, rezava sem saber como, Deusinho, não me atires. Já perdi a minha mãe. Não me tires a minha avózinha também. Ao cair da tarde, a senhora Maria piorou. Tossia com força e o seu peito suava como se cada respiração fosse uma batalha. Diogo correu para a porta e saiu sob a chuva fina que começava a cair. Vou buscar mais ervas, avózinha. Não adormeças. O vento batia-lhe, mas ele seguiu em frente. Recordou as palavras da sua mãe, a vida deixa sempre sinais. Então, olhou em redor. Entre o nevoeiro, um raio de luz filtrava-se do céu, iluminando uma colina próxima. Diogo correu para lá. Cada passo doía-lhe nos pés descalços, mas não parou. Entre as pedras, encontrou umas plantas que não vira antes, com folhas redondas e um aroma forte. Estas devem servir, pensou. Arrancou-as com cuidado, guardou-as na camisa e regressou a correr, com o coração a bater ao ritmo da sua esperança. Quando entrou na casa, a senhora Maria continuava acordada, mas os seus olhos pareciam olhar para além dele. Voltei, avózinha. Olha, trouxe plantas novas. Vais ver que funcionam. Ela tentou falar, mas mal conseguiu mover os lábios. Se eu não conseguir ficar, promete-me uma coisa, filho. Não digas isso. Promete-me que continuarás a ajudar quem precisar, que não deixarás que a dor te endureça. Diogo assentiu, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces. Prometo, mas não te vais embora ainda. O menino colocou as ervas em água quente, esmagou-as com cuidado, preparou um chá amargo e aproximou-o dos lábios dela. A senhora Maria bebeu um gole, tossiu, e depois olhou com os olhos cheios de amor. Obrigada, meu pequeno. Se isto é um sonho, não quero acordar. Diogo apoiou a testa na dela. Não é um sonho, é a minha promessa. A noite caiu. Lá fora, a chuva continuava a bater nas folhas e, dentro, o fogo ardia lento. Diogo não dormiu. Passou horas a vigiar a senhora Maria,
a mudar os panos, a rezar com palavras que inventava. Deus, se me ouves, faz com que ela acorde. Leva-me a mim se for preciso, mas não a ela. Quando o cansaço o venceu, fechou os olhos por uns minutos. Então, sonhou. No seu sonho, a sua mãe aparecia, a caminhar entre o rio e as flores. Tinha o mesmo sorriso de sempre e dizia-lhe: não temas, filho. Nem todo o final é tristeza. Às vezes, o amor precisa de provar a sua força. Despertou sobressaltado. Correu até à Senhora Maria e viu que respirava mais tranquilamente. O seu rosto estava úmido, mas havia cor nas suas bochechas. A febre baixava. Diogo caiu de joelhos, a chorar de alívio. Obrigada, mamã, sussurrou para o céu. Obrigada por me ajudares. A Senhora Maria abriu os olhos e olhou. Estás a chorar, filho? De felicidade. Vais ficar bem. Ela acariciou-lhe o rosto com a ponta dos dedos. És um menino milagroso. Não, avózinha, só cumpre a minha promessa. A chuva parou e um raio de luar entrou pela janela. Diogo ficou junto a ela, a cantar-lhe uma canção suave que recordava da sua infância. A Senhora Maria adormeceu pouco a pouco, com um sorriso nos lábios. Naquela noite, o vale pareceu guardar silêncio para os proteger. As estrelas brilhavam mais do que nunca e o menino, com os olhos ainda úmidos, entendeu que a fé não estava nos milagres, mas no amor que não se rende. O amanhecer chegou claro, depois de muitos dias de chuva. O ar cheirava a terra limpa e a folhas novas. Diogo abriu os olhos com a sensação de que o mundo mudara um pouco. O fogo ainda ardia na lareira e, junto a ele, a Senhora Maria dormia tranquila, com a respiração suave e uma cor quente nas bochechas. O menino aproximou-se devagar, tocou-lhe na mão e sentiu o pulso vivo, forte, a latejar sob a sua pele. Sorriu. A sua promessa funcionara. Obrigado, Deus, sussurrou com voz trêmula. Obrigado por não me teres levado. Saiu para o vale. O sol mal se levantava, tingindo o céu de laranja. Cada árvore parecia mais verde, cada pedra mais brilhante. Diogo caminhou até ao rio, ajoelhando-se na margem. A água refletia o seu rosto, mas por um momento acreditou ver outro, o da sua mãe, a sorrir. Fechou os olhos e falou em voz baixa. Mamã, consegui. Ela está viva. Não tive medo, como me ensinaste. O vento soprou, movendo os ramos da floresta, e o menino sentiu que aquela brisa era uma carícia. Ficou um bocado a olhar o céu com as mãos juntas, a rezar sem palavras. Não sabia orações longas, mas o seu coração falava por ele. Quando regressou, a Senhora Maria já estava acordada. Onde estiveste, filho? A agradecer. A quem? A Deus. E à minha mãe, sorriu com inocência. Acho que os dois ouvem juntos. A idosa riu e a sua voz encheu a casa de vida. Tens uma alma bonita, Diogo. Às vezes, penso que os anjos se enganaram e te deixaram aqui. Não foi um engano, avózinha, foi um presente. A Senhora Maria quis levantar-se, mas as suas pernas ainda estavam fracas. Diogo ajudou-a, acomodando-a junto à janela. Dali, via-se o vale banhado pela luz. As flores silvestres cresciam de novo. Os pássaros regressavam. Parecia que a vida inteira celebrava a fé do pequeno. Olha, avózinha, o vale está diferente, disse. É como se o céu nos tivesse ouvido. Ouviu-nos, respondeu ela, porque quando o coração fala com verdade, Deus responde. Diogo ficou a pensar naquelas palavras enquanto recolhia as ervas que pusera a secar. Colocou-as com cuidado num cesto. Queria preparar-lhe algo para a fortalecer. Hoje não vais trabalhar, disse com voz firme. Eu farei tudo. Tu só vais descansar e olhar o céu. A Senhora Maria sorriu. Mando mais em ti do que no vento. O menino passou o dia a limpar a casa, a cantar baixinho. As suas canções eram improvisadas, feitas de frases que falavam de amor e gratidão. Lá fora, os raios de sol filtravam-se entre os ramos e, em cada canto, parecia brilhar um pouco de esperança. Ao meio-dia, a Senhora Maria chamou o menino. Vem, Diogo, quero mostrar-te uma coisa. Pegou na sua Bíblia velha, de capa gasta. Esta era da minha mãe. Não a conseguia ler há anos, mas quero que a tenhas. Diogo tocou-lhe com cuidado, como se fosse um tesouro. E o que diz aqui, avózinha? Diz que os que semeiam lágrimas colherão alegria. O menino olhou-a sem entender por completo, mas algo no seu peito se iluminou. Então, nós semeamos muitas lágrimas, disse. Certeza que vem algo bonito.
A idosa riu, emocionada. Sim, meu filho. Algo bonito já veio, tu. Pela tarde, uma luz dourada inundou o vale. Diogo saiu para caminhar um pouco. Levava o cachecol que a senhora Maria lhe tricotara e um sorriso sereno. Caminhou até uma pedra grande e sentou-se. Fechou os olhos, sentindo o vento no rosto. De repente, um colibri apareceu, a voar muito perto, quase a tocar-lhe no nariz. As asas eram um brilho verde e azul. Diogo observou, maravilhado. És tu, mamã? Sussurrou. O colibri ficou quieto por um instante, depois voou para a casa. Diogo seguiu a correr, rindo com o coração acelerado. Ao chegar, o pequeno pássaro pousou na janela onde a senhora Maria estava sentada. Ela olhou e juntou as mãos. Santo Deus, há anos que não via um tão perto. Diogo respirou fundo. Veio cumprimentar-te. Então é sinal de vida, disse a idosa. O céu está a sorrir-nos, filho. O menino assentiu, com os olhos brilhantes. No seu íntimo, algo lhe dizia que aquele colibri era mais do que uma casualidade, era uma confirmação, uma resposta silenciosa à sua fé. Naquela noite, enquanto jantavam, a senhora Maria falou com voz doce. Sabes? Quando era jovem, a minha mãe dizia que os milagres não caem do céu. Os milagres são os que caminham descalços. Diogo olhou-a, sorrindo. Então, já temos um aqui, disse ela, tocando-lhe na face. Tu és o meu milagre. O menino baixou o olhar, envergonhado. Não, avózinha, só cumpri a minha promessa. O fogo crepitava e o ar cheirava a pão torrado. Lá fora, o colibri ainda esvoaçava, pousando perto da janela, como se cuidasse deles. A senhora Maria e Diogo uniram as mãos e rezaram. Não pediram nada, apenas agradeceram. Quando se deitaram, o menino olhou para o teto de madeira e sussurrou, obrigado, mamã. Obrigado por me teres trazido até ela. A senhora Maria, meio adormecida, ouviu e respondeu, e obrigada a ti, filho, por me teres devolvido a fé. O vento entrou pela janela, movendo as flores secas que pendiam sobre a cama. Nesse instante, o vale inteiro pareceu respirar paz. E assim, entre a fé do menino e a esperança da idosa, nasceu algo que nenhum abandono poderia destruir jamais, a certeza de que o amor verdadeiro encontra sempre o seu caminho. O inverno foi-se embora devagar, deixando um silêncio diferente. O vale, que meses antes parecia adormecido, começava a despertar. Brotavam flores pequenas entre as pedras e o ar cheirava a madeira úmida. Dentro da casa, o fogo ardia suave. A senhora Maria abriu os olhos e sentiu que o corpo finalmente respondia. Já não havia febre. As suas mãos, embora trêmulas, tinham força. Olhou para o lado e viu Diogo ajoelhado junto ao fogo, a soprar com cuidado. Cheira a dia novo, disse a idosa com um sorriso. Diogo virou-se, surpreendido por a ver tão desperta. Avózinha, já podes falar sem tossir. Correu a abraçá-la, rindo. Ela acariciou-lhe o cabelo. O teu amor curou-me mais do que as ervas. O menino saiu para o vale para trazer água. A luz do sol refletia-se no rio e as colinas pareciam douradas. Ao olhá-las, Diogo sentiu que tudo era possível. Caminhou descalço, cumprimentando os pássaros, e quando regressou, trazia flores vermelhas e frutos silvestres. A senhora Maria esperava-o à porta, apoiada na sua bengala improvisada. Olha o que trouxe, avózinha. Colocou as flores num frasco vazio. O vale floresce outra vez, filho. E eu também, sorriu-lhe com ternura. Naquela manhã, cozinharam juntos. Diogo acendeu o fogo, cortou a fruta e aqueceu o pão que restava. A senhora Maria mexia a panela lentamente enquanto cantava uma melodia antiga que falava de amor e esperança. O menino ouvia-a, fascinado. Aquela voz parecia acariciar o ar. Cantas bem, disse ele. A minha mãe também cantava assim quando cozinhava. A senhora Maria baixou o olhar. Então, quando canto, ela volta um pouco, não é? Sim, avózinha, acho que sim. Comeram junto ao fogo. Diogo contava histórias da sua mãe e dos dias felizes, enquanto a idosa o ouvia em silêncio, com a alma cheia de gratidão. Depois do almoço, o menino saiu para apanhar lenha. O vale era o outro. Havia borboletas, o rio cantava e até o vento parecia alegre. A senhora Maria olhava-o da janela e cada movimento do pequeno recordava-lhe o que fora o seu filho em criança. Quando Diogo voltou, ela esperava-o sentada lá fora, com uma manta sobre os ombros. Vem, filho, senta-te comigo. Quero contar-te uma coisa. Que coisa, avózinha?
Quando era jovem, vivia aqui com o meu marido e com o meu filho, o Paulo. Este lugar estava cheio de risos, mas o tempo. O tempo muda as pessoas. O meu filho foi para a cidade e nunca regressou. Diogo ouvia-a com atenção, a brincar com uma pedra entre as mãos. Talvez tenha tido medo, disse. Às vezes, as pessoas vão-se embora porque não sabem ficar. A senhora Maria olhou-o com ternura. És sábio, pequeno. Eu perdoei-o há muito, mas não sabia se Deus o faria. Deus perdoa sempre, respondeu ele. E tu já não estás sozinha. A idosa abraçou-o. Pela primeira vez, sentiu que o passado deixava de doer. Durante a tarde, Diogo arranjou o telhado da casa. Subiu com cuidado, colocou ramos e folhas secas para cobrir os buracos. A senhora Maria observava-o com orgulho. Pareces um homenzinho, disse-lhe. Sou o teu ajudante, respondeu, rindo. És mais do que isso, Diogo. És a minha esperança. O sol começou a cair. Os tons laranja pintavam as colinas e o rio refletia a luz como um espelho. Dentro da casa, o fogo crepitava e o riso do menino enchia o ar. A senhora Maria preparou-se enquanto ele organizava as ervas. Já quase não tosses, avózinha. É porque a vida voltou. Tu trouxeste-a. Diogo aproximou-se e ajeitou-lhe o cachecol que ela mesma lhe tricotara. Agora que estás bem, temos de plantar mais flores e cuidar do rio. Sim, filho. Faremos com que este vale volte a ser como antes. Naquela noite, jantaram em silêncio. A paz era tão profunda que as palavras sobravam. Lá fora, a lua refletia-se na água e os grilos cantavam. A senhora Maria pensou em tudo o que acontecera, a doença, a solidão, o medo. Tudo parecia tão distante como um mau sonho. Sabes, filho, disse de repente. Quando chegaste, pensei que vinhas despedir-me, mas agora entendo que vieste para me despertar. Então, os dois despertamos juntos, respondeu Diogo. O fogo iluminava os seus rostos. Ela pegou na mão do menino. És a bênção mais grandiosa que Deus me deu. E tu és a minha mãe do coração. O menino abraçou-a com força. O silêncio voltou, mas já não era vazio, era amor. Antes de dormir, Diogo saiu para olhar o céu. As estrelas brilhavam como nunca. Fechou os olhos e sussurrou, obrigado, mamã, por me teres trazido até aqui. Ela está bem e eu também. O vento soprou suave, movendo os ramos. Diogo sentiu que algo respondia do alto, uma voz sem som, uma presença cálida. Sorriu, regressou à casa e deitou-se junto da senhora Maria. Ela dormia em paz, a respirar lentamente. O menino ficou acordado um bocado, a ouvir a sua respiração. Tudo no vale parecia abençoado. O rio, as flores, a luz. Tinham passado da dor à calma, da solidão ao amor. Diogo fechou os olhos, convencido de que os milagres nem sempre caem do céu. Às vezes, nascem de um abraço, de uma promessa cumprida, de um coração que não se rende. O sol amanheceu com uma luz diferente, mais dourada, mais quente. A senhora Maria preparava o fogo enquanto Diogo apanhava frutos junto ao rio. O vale estava cheio de vida, borboletas, pássaros e o murmúrio da água que parecia cantar. Cada dia era um presente, e ambos sabiam-no. O menino regressou com um cesto cheio de amoras e flores. Olha, avózinha, o pequeno almoço dos valentes. A senhora Maria riu. Valentes e abençoados, filho. Comeram em silêncio, desfrutando do aroma da terra molhada. Lá fora, o vento soprava suave, movendo as folhas das árvores. Diogo falava de plantar um jardim, de construir uma cerca para os animais da floresta, de pintar a casa. A senhora Maria ouvia-o, feliz por o ver sonhar. Tudo isto parecia morto, disse ela. Mas Deus fê-lo novo outra vez. E vai fazê-lo mais bonito, respondeu ele, levantando-se. Vou buscar madeira para o jardim. O menino saiu a correr. O sol caía sobre o seu cabelo loiro e o vale encheu-se com o seu riso. A senhora Maria olhou até ele desaparecer entre as árvores. Depois, sentou-se junto à porta com o olhar perdido no horizonte. Algo no seu peito moveu-se, uma sensação antiga, uma inquietação que não compreendia. Ao longe, um ponto escuro avançava pelo caminho. Era uma figura solitária, com passo lento e a cabeça inclinada. O coração da idosa começou a bater com força. Pegou na sua bengala e levantou-se com dificuldade. O homem aproximava-se. Tinha o rosto coberto de pó, a barba crescida e uns olhos cansados, cheios de culpa. Mãe, disse ele, parando em frente à porta. A
senhora Maria sentiu que o tempo parava. Paulo, a sua voz tremeu como uma folha. Sou eu, mãe. O homem ajoelhou-se. Demorei demasiado. A idosa tremeu. As lágrimas correram-lhe sem que as pudesse deter. Pensei que nunca mais voltarias. Tive vergonha. Perdi-me, mãe, mas nunca deixei de pensar em ti. Todas as noites te pedia perdão, embora não tivesse a coragem de vir. A senhora Maria tocou-lhe com mãos trêmulas, certificando-se de que era real. Meu filho, sussurrou. O meu menino voltou. Diogo regressou nesse preciso momento, com as mãos cheias de ramos. Parou, observando a cena. O homem de joelhos chorava em frente à idosa. A vozinha, quem é? Perguntou. A senhora Maria virou-se para ele com um sorriso entre lágrimas. É o meu filho, Diogo, aquele que se foi embora há muitos anos. Paulo olhou, surpreendido. E tu quem és, pequeno? Sou o Diogo. Vivo com a senhora Maria. Cuido dela. Ela salvou-me quando não tinha ninguém. O homem engoliu em seco. Os seus olhos umedeceram-se. Então, tu fizeste o que eu não fiz. Diogo baixou o olhar sem entender por completo. Não importa. Já estás aqui. A senhora Maria sentou-se e pegou nas mãos de ambos. Deus é sábio, disse. Tirou-me um filho por um tempo, mas trouxe-me outro para me ensinar a esperar. O silêncio encheu a casa. Paulo olhava para o menino e sentia um nó no peito. Nele, via a pureza que perdera, a fé que esquecera. Perdoa-me, mãe, disse com a voz embargada. Eu não mereço o teu perdão. Mereces, sim. Todos os filhos merecem quando regressam com o coração aberto. O homem inclinou-se e abraçou-o com força. Diogo observava-os, sorrindo. Sentia que aquele momento era mais um milagre do vale. Passaram as horas. Os três partilharam pão e mel. Paulo contou que vivera anos na cidade, a trabalhar sem descanso, tentando esquecer a sua culpa, até que uma noite sonhou com a voz da sua mãe a chamá-lo. Então, deixou tudo e seguiu o caminho de regresso. Quando viu o fumo da chaminé, soube que ainda respiravas, disse ele. E eu soube que não morreria sozinha, respondeu a senhora Maria. Ao cair da tarde, Paulo saiu com Diogo para apanhar lenha. O menino falava sem parar, contando-lhe sobre as ervas, os remédios e as flores do vale. O homem ouvia-o com ternura. És um bom menino, disse. A minha mãe tem sorte em ter-te. E tu também, respondeu Diogo, porque a tens viva. Paulo olhou, surpreendido pela sua sabedoria. Nesse instante, entendeu que aquele pequeno era um presente, não um substituto, mas uma ponte para a sua redenção. Quando regressaram, a senhora Maria preparou o jantar. Comeram os três juntos, sob a luz do fogo. Lá fora, a noite caía lenta e a lua iluminava o vale. Sabes, filho, disse a idosa. Este lugar ensinou-me que a vida dá sempre outra oportunidade. Paulo pegou-lhe na mão. E tu ensinaste-me que o amor não se perde, só se apaga se deixarmos de o procurar. Diogo olhava-os com um sorriso tranquilo. Então, já ninguém está sozinho, disse. Somos uma família, não é? A senhora Maria abraçou-o. Sim, filho, somos uma família. O fogo crepitou e o vento do vale tornou-se suave, como se o mundo celebrasse aquele reencontro. A velha casa de aldeia, que em tempos fora símbolo de abandono, agora respirava amor e perdão. Naquela noite, a senhora Maria dormiu entre o seu filho e o menino que o céu lhe enviara. Lá fora, as estrelas cobriram o céu como um manto de paz. No silêncio, o vale parecia sussurrar uma verdade eterna. Não há coração tão perdido que o amor não possa encontrar. O amanhecer chegou, cobrindo o vale com uma luz dourada. O ar cheirava a pão torrado e a terra úmida, como se a própria vida tivesse voltado a respirar. Dentro da casa, o fogo crepitava e a paz enchia cada recanto. A senhora Maria movia-se lentamente, a dobrar uma manta enquanto observava Diogo correr lá fora com a sua energia habitual. Paulo estava sentado junto à porta, a talhar um pedaço de madeira com um canivete velho. Não me lembro de acordar tão tranquilo há anos, disse, olhando o horizonte. A senhora Maria sorriu. É porque agora tens um propósito, filho. Diogo entrou com flores e ramos. Hoje vamos plantar o jardim, a vozinha. Os três saíram juntos. O sol já subia por entre as árvores e banhava o vale com um brilho novo. Diogo cavava pequenos buracos com as mãos, Paulo removia a terra com força e a senhora Maria acomodava as sementes com a delicadeza de quem entende os ciclos da vida. Enquanto trabalhavam, o menino falava sem parar.
Aqui vão crescer flores amarelas, aqui as violetas, e ali as que curam a febre. Paulo observou, sorrindo. És como a tua mãe, sabias? Ela também fazia com que as plantas parecessem amigas. Diogo levantou o olhar. A minha mãe dizia que as flores ouvem quando lhes falamos com amor. A senhora Maria ficou calada, comovida pela inocência daquela voz. O vento soprou suave, movendo as folhas. O jardim enchia-se de vida antes mesmo de florescer. Ao meio-dia, descansaram junto ao rio. O som da água misturava-se com o canto dos pássaros. Paulo tirou as botas e meteu os pés na água fria. Diogo imitou o gesto e soltou uma gargalhada. Está gelada, gritou. É assim que a alma acorda, brincou Paulo. A senhora Maria olhava-os da margem, a rir com uma felicidade que julgava perdida. Comeram pão, frutos e mel. Paulo contou histórias da cidade, o ruído, a solidão, a pressa. Diogo ouvia-o com os olhos muito abertos. Eu não quero viver na cidade, disse. Lá não há estrelas. E sem estrelas, esquecemo-nos de olhar para cima, respondeu o homem, suspirando. Quando regressaram à casa, o ar cheirava a lenha e a flores. Paulo reparou a porta enquanto a senhora Maria preparava uma sopa. Diogo pendurava desenhos feitos com carvão nas paredes. Eram retratos desajeitados, mas cheios de ternura, um sol sorridente, 3 figuras de mãos dadas, um rio e um coração vermelho por cima. É a nossa família, explicou o menino. A senhora Maria abraçou-o. Nunca imaginei que voltaria a ouvir essa palavra sem dor. Paulo aproximou-se e acariciou a cabeça do pequeno. Eu também não, mãe, mas este lugar ensinou-me que é sempre tempo para recomeçar. A tarde caiu lenta. Os 3 sentaram-se em frente ao fogo. Lá fora, o vale respirava em calma. Paulo pegou na Bíblia velha e leu, e aquele que estava perdido foi encontrado, houve alegria na casa. A sua voz tremeu. Durante anos, pensei que não merecia voltar, disse. Mas Deus trouxe-me, e vocês ensinaram-me que o amor se ganha, cuida-se. A senhora Maria assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu também aprendi. O amor não morre quando alguém se vai embora, só adormece até que alguém o desperte. E tu despertaste-o, a vozinha, acrescentou Diogo, abraçando-a. O fogo iluminou os seus rostos. Paulo observou o menino e pensou em como aquele pequeno mudara o seu destino. Sem ele, a sua mãe teria morrido sozinha. Sem a sua mãe, aquele menino teria desaparecido no silêncio do vale. Todos se tinham salvado mutuamente, sem se darem conta. Mais tarde, saíram para o jardim recém-semeado. A lua banhava-o com uma luz prateada. As sementes ainda não tinham brotado, mas o ar estava cheio de esperança. Parece um pedaço do céu, disse Diogo. É o nosso céu, respondeu a senhora Maria, feito com mãos cansadas, mas com fé nova. Paulo sorriu, olhando o vale. Prometo que nunca mais me irei embora. O menino levantou a vista para as estrelas. A minha mãe disse-me que, quando se promete a sério, o céu ouve. A senhora Maria pegou-lhes nas mãos. Então, que o céu seja testemunha. Agora somos uma família. O vento soprou forte, movendo os ramos do jardim. Foi como uma resposta divina. Diogo riu e a senhora Maria abraçou-o com força. Paulo juntou-se a eles, envolvendo-os nos seus braços. O fogo por trás continuava a arder e o vale inteiro parecia latejar ao mesmo ritmo dos seus corações. Naquela noite, antes de dormir, a senhora Maria rezou: Obrigada, Senhor, pelo menino que me deste quando já nada esperava, e pelo filho que devolveste quando já o tinha perdido. Diogo, meio adormecido, sussurrou: Obrigada, mamã do céu, por me teres trazido aqui. Paulo ouviu em silêncio e sorriu. Apoiou a cabeça no chão, sentindo o calor do lar. Lá fora, a lua cheia iluminava a casa, símbolo de uma história que começara com abandono e terminava com redenção. O vale inteiro tornou-se uma testemunha silenciosa daquele milagre cotidiano. 3 almas feridas que se encontraram para se curarem. Nenhuma palavra mais foi necessária, apenas o canto do rio, o fogo e as estrelas. Assim, naquela casa de aldeia esquecida entre socalcos, onde o amor voltou a nascer do nada, encerrou-se para sempre a história de Diogo, da senhora Maria e de Paulo. 3 corações que aprenderam que a fé mais pura não se reza, demonstra-se com amor. O vale amanheceu em silêncio, envolto numa luz dourada que o fazia parecer eterno. Dentro da casa, o fogo consumia-se lentamente, deixando um aroma à madeira e à paz. Sobre a mesa, 3 chávenas vazias guardavam as marcas de quem, sem o saber, escrevera uma história que falava de amor, perdão e fé. A senhora Maria dormitava na sua cadeira com um sorriso tranquilo.
Paulo trabalhava a terra lá fora e Diogo corria entre as flores, rindo como se o mundo recomeçasse a cada dia. Nada restava do abandono nem do medo. A dor transformara-se em raízes e a solidão em companhia. Deus, no seu mistério, tecera os seus caminhos com fios invisíveis. Um menino perdido, uma idosa esquecida, um filho arrependido. 3 destinos que se uniram para se curarem. Agora, a velha casa de aldeia era mais do que madeira e pedra. Era um refúgio de almas, um testemunho vivo de que a esperança floresce sempre onde há amor. Se esta história tocou o teu coração, deixa o teu gosto e escreve nos comentários de que país ou cidade estás a ver. E lembra-te, nunca sabes quando um gesto de bondade pode mudar a vida de alguém. Ou salvar a tua.